Um assunto que é muito pouco falado em relação à dor é que a gente tem uma farmácia interna, uma farmácia dentro do nosso corpo que tem a capacidade de nos ajudar a diminuir a intensidade de dor. E quase ninguém sabe disso e quase ninguém sabe como ativar essa farmácia, como fazer com que ela funcione melhor no nosso corpo. E nesse vídeo eu quero te explicar sobre isso e o que você tem que fazer para deixar sua farmácia mais ativa e funcionante para você. Lembre-se de se inscrever no canal, deixe um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas se você gostar e se você achar que esse vídeo pode ajudar essas pessoas, beleza? Bom, primeiro ponto é o seguinte, a gente tem uma farmácia interna no nosso corpo, localizada aqui ó, no nosso cérebro, mais especificamente na região do encéfalo e do tronco cerebral. Essa farmácia tem alguns nomes mais complicados sobre isso, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, nomes específicos sobre essas regiões, mas só para você entender, ela vai produzir algumas substâncias chamadas monoaminas, serotoninas, canabinoides, opioides, que quando essas substâncias aumentam no nosso corpo, faz diminuir a nossa percepção de dor. Então, quando essas substâncias de alguma forma são produzidas e o corpo é estimulado a que ela circule mais, isso vai levar com que a gente perceba menos dor, independente da intensidade de dor que a gente esteja sentindo no momento. E aí alguns pesquisadores começaram a investigar sobre essa farmácia interna, onde você não precisa de ir lá na farmácia e comprar um medicamento para diminuir sua dor. Esses medicamentos aí, entre aspas, que estão dentro do nosso corpo, que quando produzidos diminuem a nossa dor, esses pesquisadores começaram a querer entender como é que faz para isso ser ativado, como é que faz para aumentar mais a produção desses opioides, desses canabinoides, dessas monoaminas, dessas serotoninas. E eles descobriram que uma das principais coisas que quando a gente faz aumentar a produção dessas substâncias é o chamado exercício físico. Eu imagino que não era essa a resposta que você gostaria de ouvir, mas é o que a gente tem para hoje, Então os pesquisadores mostraram que quanto mais exercício a gente faz, maior é a capacidade do nosso corpo de produzir e de aumentar essas substâncias aí da farmácia interna, fazendo com que a gente sinta menos dor. E aí naturalmente você pode me perguntar assim, Felipe, mas qual é o exercício que vai fazer aí aumentar essa farmácia interna? A resposta é qualquer um. O importante é que você coloque o seu corpo em movimento. E aí, naturalmente, como você é uma pessoa que sente dor, a maioria das pessoas que me seguem aqui são pessoas com dor, vai dizer o seguinte, mas quando eu já tentei fazer exercício em algum momento da minha vida, eu me senti pior. A minha dor aumenta quando eu me movimento, quando eu faço exercício. E aí, como é que eu faço? Para mim não tem jeito de aumentar essa farmácia interna? E a resposta é o seguinte, se você entende que quando você faz exercício, a sua dor piora, significa que você está escolhendo os exercícios errados no momento errado, certo? E não simplesmente que o exercício não serve para você e que você não deva fazer. Quando isso acontece, você tem que buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, um fisioterapeuta especialista para poder te avaliar e entender quais são os melhores movimentos na dosagem certa, na quantidade certa para o seu caso. E aí você vai começar com esses movimentos. E aos pouquinhos você vai aumentando a intensidade, vai aumentando o nível de dificuldade. Então tem todo um protocolo, todo um processo que a gente ensina para os pacientes após uma avaliação. Não é simplesmente, tô com dor, então eu vou sair correndo amanhã. Vou sair fazendo a musculação amanhã? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Para muitas pessoas, elas vão se sentir pior se começar uma atividade física desse tipo de repente. Até mesmo para aquelas que decidem fazer um pilates, por exemplo, com acompanhamento profissional, isso pode acontecer. Para algumas pessoas que decidem ir para academia com um personal também pode acontecer. Você pode não se dar tão bem com aqueles exercícios e sentir uma piora e vai achar que o exercício não serve para você e que ele não consegue aumentar aí a produção das substâncias da sua farmácia interna. Só que o que acontece, Só para reenfatizar isso aqui para você entender. Se o exercício aparentemente faz mal para você, faz você sentir mais dor, você precisa sim do exercício, só que não é qualquer um. Você vai ter que ir no profissional para te avaliar, para entender o que está acontecendo e ver quais são os movimentos que você tem que começar. Para uma pessoa vai ser um, para outra pessoa vai ser outro.
certo? Então não dá pra gente generalizar, cada caso é um caso. E depois de um tempo, a gente vai aumentando a capacidade do seu corpo em relação às demandas, e aí qualquer exercício vai ser bom para você. O importante é que você vai ter que continuar sempre se exercitando pro resto da vida. E não tem mal nenhum nisso, né? Na verdade é até bom para vários setores aí da nossa vida fazer atividade física. Bom, espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Se você quiser minha ajuda nesse momento aí para escolher qual é o melhor exercício para você, qual atividade você tem que começar, com que frequência, com que dosagem, entre em contato aqui no meu site, seja para uma consulta presencial ou online, eu posso te ajudar, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.